Bom dia. Então, é com muita alegria que damos continuidade à nossa quarta oficina de tradução do PLIT. É o grupo de pesquisa de literatura italiana e tradução do Instituto de Letras da UFBA. Faz essas oficinas de tradução para nós termos trocas sobre o tema e podermos discutir não só sobre a tradução em si, do italiano para o português, mas sobre as culturas e tudo o que fica imbuído no tema da tradução. Hoje, a nossa dupla é Suelen e Daniel. Vou falar rapidamente, porque como o Suelen vai subindo, 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 eu posso não ter alcançado todos os degraus. Suelen é professora do Idioma Sem Fronteiras, né? E trabalha em Viçosa, mas trabalha online com alunos de todo o Brasil. E daqui a pouquinho você vai poder se apresentar também. Daniel Foneso, professor, tradutor, ele faz doutorado na UFBA e trabalha com diversas línguas. Suelen, eu passo a palavra para você, você se apresenta e depois o Daniel, e aí vocês podem começar com o texto de vocês. E bom dia, obrigada, professora Tatiana. Eu sou a Suelen, como a professora disse, eu trabalho em Viçosa, no Idioma Sem Fronteiras, recém-mestre pela Universidade Federal do Ceará, e sou graduada em letras italiano também, e né, tenho me enveredado pelos estudos da tradução. Minha formatura é em licenciatura e os estudos da tradução ganhou meu coração, então eu tenho me arriscado nessa seara, nesse mar, que tem muito para a gente mergulhar e desfrutar. Então, obrigada pela presença de todos também. Estamos ansiosos depois para discutir as traduções de vocês. Bom dia, meu nome é Daniel, já fui apresentado por Tatiana, né? É, sim, eu sou, como Tatiana já falou, sou doutorando no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da UFBA. Meu endereço é tradução, na esteira, digamos, da tradução intersemiótica e cultural. Meu mestrado também foi na mesma área e na UFBA me formei em letras, italiano e inglês, línguas estrangeiras. Eu trabalho bastante com a questão das línguas minoritárias. Ok, então acho que podemos começar. Suelen, você gostaria de explicar aos participantes como organizaremos a questão das frases? Bom, nós pensamos em fazer um trabalho colaborativo com vocês, né? Então, a gente vai compartilhar a tela e nós trabalharemos, faremos a leitura do texto de partida em italiano e depois vocês vão acrescentando as traduções de vocês no chat ou falando no microfone. E aí, quem falar pelo microfone, eu digito. E a ideia primeira é que nós vejamos as soluções tradutórias que vocês trouxeram. Então, é uma forma partilhada. Então, eu vou partilhar o arquivo aqui. Vejam que ele está. Eu sou péssima com o Zoom. Estão vendo? Sim. E a gente vai trabalhar por frases. E aí vocês vão dando opções de vocês para a primeira frase, e assim sucessivamente eu vou colando todas as traduções, e depois a gente comenta. Eu comento a minha, o Daniel comenta a dele, e a gente chega num trabalho colaborativo aqui. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Tá bom. Acho que é isso, Daniel, de recado. Perfeito, então vamos começar com La Maglietta per travestirsi da duri, né? A primeira que concordamos. É, a primeira coisa, como vocês decidiram traduzir o título, né, e sobretudo a palavra duro? Eu estou muito curioso de ouvir. Estamos, né, curiosos de ouvir. Podem falar, por favor.
Não sejam tímidos, estamos aqui para comparar nossas escolhas. Não tem nenhuma questão prescritiva, não tem a tradução correta e a tradução errada, tá? Então não se sentam constrangidos. Alguns estão escrevendo aqui. A Júlia sugeriu durão, Jô sugeriu sério. Acho que eu vou anotando aqui, então, Daniel, que aí a gente vai pensando só. Eu sei que não também. Se vocês puderem também falar como vocês traduziram todo o título, além, digamos, desse Uhum, comentário específico sobre a palavra duro. uhum, Seria interessante, né? Porque a nossa ideia é justamente essa, de compartilhar frase por frase as escolhas. uhum. Samuel colocou austero. Acho que temos durão, sério, austero. Daqui a pouco vamos comentar essa questão, as possíveis problemáticas que cada escolha pode acarretar. Uhum. E o título, como ficou? Como vocês pensaram no título? Qual foi o processo? Podem começando a colocar sugestões de vocês também no chat, ou falar pelo microfone também. Tá, gente? Não tá muito ruim. Eu não estou ouvindo muito bem. Rafael, perdoe, não tá dando para ouvir muito bem sua voz. Tá melhor ou tá pior? Agora está um Muito pior? pouquinho melhor, parece. Tá, porque eu escolhi, eu tenho dúvida com trazer esse né? Mas eu escolhi, eu deixei assim o título, né? A camisa para se passar de durão, mas eu pensei também para fingir de durão, mas eu acabei, no fim, acabei colocando para, se fazer também é uma boa, mas eu acabei colocando para passar. A camisa para se fazer de durão, ok. Teve também essa sugestão de Tatiana. Mais alguém que gostaria de comentar qual foi sua escolha, antes de Suelen e eu também compartilharmos as nossas? É, teve mais uma de Érica, né? Pelo que eu vi. A camiseta para se passar de durão também tem. Uhum. Mais algum comentário? Não. Suelen, você gostaria de falar sobre sua escolha, então? Depois eu falo. A camiseta para se passar por austero, tem Hum, comentário de Samuel aí. Deixa eu colar aqui. Eu estou abrindo o meu arquivo aqui, Daniel, que no computador ele travou, só um minuto. Certo. Eu não li todo o texto, eu não fiz a tradução em casa, então eu não sei se esse travestir-se aí encerra outras questões. Uhum, Então vou esperar para ver junto, né, com vocês. Certo, Tatiana. De antemão, eu posso falar para você que é uma questão de roupa mesmo. Então, o uhum, travestir-se pode ser traduzido ao pé da letra, digamos. Mas Certo, tem outras questões ali que vamos ver daqui a poucos instantes. certo. é, eu acabei, ao invés de colocar para se fazer, se passar, eu usei o verbo disfarçar. Então, a minha Hum, ficou a camiseta. Deixa eu colocá-la aqui. A camiseta para se disfarçar e também optei pelo durão, de durão. ok. Eu, A minha escolha foi a camisa para se fazer de cabra da peste entre aspas. uhum, Agora, que eu gostaria
de ouvir um pouquinho como vocês interpretam o durão em português. Como vocês definiriam um durão, um cara durão? Porque eu sei que tem o duro também no sentido diferente da gíria em português, né? Alguém que não que está sem dinheiro. Corajoso, alguém falou. Cara metido a valente, Júlia Metido a disse. valente, alguém disse, ok, Hum. faz todo sentido. E um Metido duro a... é justamente, geralmente em italiano tem esse sentido. Uhum. O Tem valentão, me lembrei daquele valentão, Daniel. o valentão era uma possibilidade também. Eu fui mais para a questão do coloquial, dar um sentido mais coloquial à questão do duro. Agora, tem duas escolhas aqui que são um pouco problemáticas, austero e teimoso. Teimoso, com certeza, dá problema pela questão de que não é uma questão de teimosia, é uma questão justamente de assumir essa atitude de valente. Como depois poderemos ver também pelo resto do contexto, né? Porque o título em si poderia macho, Rafael sugere, sim, macho, machão também, só que poderia ter uma questão aparente de misoginia, né, que não é o foco da crônica de Colaprico. Austero, eu gostaria que vocês me dessem um feedback, porque talvez, né, como italiano, né, eu interpreto austeridade mais no sentido econômico, financeiro, ou de uma vida, digamos, mais frugal. Não sei se há outros sentidos além desse. E Samuel, quando eu digo austero, eu pensei em um rosto sisudo, que impõe respeito. Ok, nesse sentido, poderia até ser. Austero eu vejo muito no contexto Uhum, religioso de pessoas inflexíveis. Então, por exemplo, na uhum, homilia, o padre ele traz muito esse adjetivo, mas na inflexibilidade, né? E quando eu uhum, vi o duro, eu pensei na questão do machão, mas não era, né, o intuito, essa fala misógina também de ter culhão, que poderia, né, se a gente não tivesse essa reflexão. Mas uhum. no meu contexto, durão é uma palavra mais usada. Então, austero é um adjetivo que eu não pensei também, né, como o Samuel, mas lembrei na questão mais religiosa, onde eu ouço mais austero e eu ouvia mais nas missas. Né? Durão eu já ouço nas ruas e cabra da peste não ouço. É É, obviamente algo mais nordestino como questão, e também é um pouco mais figurado, né? Como o austero tem uma questão também de registro do resto, de como vocês enxergam o resto do texto. Se vocês enxergam o texto, a crônica, como algo que usa uma linguagem formal ou informal. Mas agora, eu acho que será mais fácil ver isso a partir das próximas frases. Vamos ver a próxima, então. A não ser que alguém queira fazer mais algum comentário sobre o título, acrescentar mais algo, falar sobre sua própria escolha, de repente alguém que ainda não tiver comentado o título. Se não, vamos É, eu, passar eu, para... Sim, por eu favor. gostaria de fazer um comentário sobre o título. Eu fecho, eu gosto do segundo, a camiseta para se passar por Durão, mas como título acho que não funciona. Como título para o que vem depois. Talvez o melhor seria, em vez do a gente usar uma camiseta para se passar por Durão. Eu acho que funciona como título para o que vem depois. É só isso. Poderia ser interessante essa questão também, de substituir o artigo definido com indefinido. Realmente, quando eu pensei na questão de eu, elimin, eu eliminei de se disfarçar, justamente por uma questão também de cumprimento da frase. O título, pensei que o título deveria dar um efeito, então ser um pouco mais breve. Ok, então vamos para
a primeira frase. Passa in via Mascagni un palestrato con pancia. Sul giubbotto bianco si legge la parola brutale, che é anche il modello di una moto parecchio sparata. E aqui temos coisas bem interessantes, temos bastante coloquialismos. Eu estou realmente curioso de ler e de ouvir o que vocês escolheram. Quem gostaria de quebrar o gelo? Palestrato é um marombado, algo assim? Ah, Palestrato, bom, eu não, eu daria um spoiler se falasse já agora sobre o tá, que eu vamos ver o escolhi, que né? os demais Eu tô, fizerem. tô querendo dar um tempinho para ver se alguém se manifesta. Gente, não tenham medo. Justamente esse é um espaço de debate e essas oficinas são maravilhosas por isso, porque todo mundo tem pelo menos uma solução que os outros não tinham pensado, que é fantástica. Sim. Eu imaginei um palestrato deve ser alguém que faz muita musculação, mas mesmo Uhum, assim tem barriga, né? Então, sim, aqui é o marombado barrigudo. O Samuel tinha traduzido por atleta, né? atleta, Rafael também atleta, mas depois o sim, marombado, né, da Tatiana tem, ficou ali, né? é, o problema do Eu atleta, traduzi por bombado. Bombado, bombado, essa palavra eu ok, estava procurando, bombado. bombado, ótimo. Eu pensei assim, a gente sabe o tema é sobre periferia. Logo de cara, eu não poria no título nem austero, nem teimoso, porque a gente sabe que está falando de periferia. Hum, Então, acho que também atleta também não seria, de repente, era uma palavra um pouco mais assim, né? Que ele A questão quer. é que a barriga desmente o fato de que seja atleta, né? Temos Exato, alguém exatamente. que malha para mostrar justamente os músculos. É, É. alguém gostaria, além do comentário sobre a palavra específica escolhida, como tem outras coisas interessantes? Também sparata, parecchio sparata é outro desafio de tradução fascinante. Então, se alguém quiser se manifestar sobre a frase toda, antes que Suelen e eu também falarmos sobre nossa tradução, seria interessante, porque nós, Suelen e eu, não estamos aqui para mostrar como se traduz, estamos aqui para debater com vocês. O que é esse jubboto aí? É algum tipo de roupa específica para Pode ser traduzido tranquilamente como casaco, até porque pode ser um desses que são que tem, por exemplo, algo dentro, né, para isolar do ar. felpa e Então, tal? Então é o jubboto comum, o que a gente conhece, não pode alguma ser um coisa casaco, diferente. digamos. Tá. O fim da frase me deixou com dúvida, está comentando o Rafael, tive dificuldade. Eu posso imaginar, Rafael, até eu, como italiano, tive que pensar para como poderia ser mantido o significado e, ao mesmo tempo, o teor coloquial. Mas, Rafael, você não gostaria de falar ou colar sua frase? Esse, aham, certo. Essa crônica, justamente, foi escolhida por nós pela questão dos coloquialismos. Tem bastante gíria italiano falado, italiano coloquial. Então, meio que desafia o tradutor. É, ok. Bom, então, eu tô com medo que nos atrasemos
muito, né? Rafael, você pode ir procurando e colar os outros também, por favor, fiquem à vontade, gente. A Érica também colocou, passando Ruan Mascagno, musculoso, barrigudo, com um casaco branco, ok. Suelen acabou de colar. Se lê a palavra brutal, que é também um modelo de uma moto, ok. Depois eu vou comentar, né? Bruto, ok. Alguém. Sim, Alessia, muito rápida. Sim, o significado de disparata é justamente isso, muito rápida. Sua escolha, Alessia, foi a de dar uma tradução, né, um pouco mais neutral do ponto de vista do registro. Alguém escreveu disparada, sim, se for possível, né? Uma moto de corrida também, aí é outra estratégia interessante, mudar do adjetivo para uma característica da moto, né, que sugira a velocidade. São todas escolhas tradutórias legítimas. Sobre também manter brutale em italiano ou traduzir como brutal, essa também pode ser uma questão, né, que pode ser debatida, o quanto mostrar do fato de que a crônica procede da Itália, o quanto esconder isso através de uma domesticação, né, de usar palavras prevalentemente da língua portuguesa. Então, Suelen, eu acho que já podemos colocar as nossas também. O que você acha? Vou copiar. Vocês verão a minha rapidinho, mas é mais fácil eu copiar daqui. Eu Mas acho que eu vou fazer. foi foi um trecho também que eu fiquei muito. A princípio, eu tinha pensado num ginasta barrigudo, né? Porque Uhum. não é um universo de academia que eu conheço, né? É um vocabulário de academia que eu conheço muito. Mas depois eu fiquei pensando que seria esse ginasta, porque quando eu procurei o Juboto, vieram algumas palavras, algumas imagens como colete branco. Então, me ajudou um pouco nesse processo do texto de olhar imagens. Então, aí vejam que quando a gente faz uma tradução, né, a gente, numa hora vem uma outra ideia. Então, eu não gosto de apagar as minhas ideias e vou colocando as barras para que o meu cérebro também vá construindo essa tradução. Então, eu tinha colocado um ginasta, mas hoje eu já não, agora eu já discordo do meu ginasta. A questão é que não dá, fica evidente que não se trata de um profissional, né? Alguém que É, faz isso como esporte. Essa aí embaixo é a minha, passa por Via Mascagni, um uhum, malhadão barrigudo. Em seu casaco branco dá para ler a palavra brutale, que também é o nome de uma moto bem rapidona. Aí eu optei por uhum, um coloquialismo, né? Ou tentar usar o ona para e também malhadão, né? Os dois são uhum, através de sufixos para dar esse tom coloquial. Também optei por deixar brutal em italiano, né? Para não uhum, apagar completamente. O nome da rua é um nome italiano, Via Mascagni, então uhum. já dá para intuir, né? O leitor já poderia intuir que não nos encontramos no Brasil. Ok, Eu sim. senti a necessidade de talvez acrescentar a marca dessa moto, porque o tanque dessa moto, quando eu pesquisei, ela me lembrou o barrigudo, desse atleta barrigudo, que ela tem, ela é mais corpulenta, o tanque da moto, e aí pensei bem nessas pessoas de academia que são as falsas fortes, né, as falsas marombas. E aí, não sei, talvez em um momento eu precisei dessa referência e essa comparação com essa moto, ela é uma moto muito grande, pesada e corpulenta, talvez robusta quanto esse malhadão barrigudo aí. É Talvez eu acrescentaria. um acréscimo bem criativo, né? Sobretudo para quem entender de moto. No meu caso, não adiantaria muito, eu não conheço bem, mas um curioso poderia procurar e poderia se dar conta disso. Então, é algo interessante como acréscimo.
Então, eu vi bastante soluções interessantes também para parecchio sparata, disparada, né? Alguém falou uma moto para corrida, se não me engano, algo assim. Todas essas são soluções interessantes. Bom, vejamos a próxima, então, davanti alla rinascente. Alto, magro, occhiali ridottissimi, quasi una fascia copri pupille e capelli rasati. Al centro del petto ha scritto in blu trafficante con una sola F, alla spagnola, su fondo giallo. Então, esse cobre pupila, imagino que possa também ter dado um pouco de dor de cabeça. Alguém gostaria de comentar? Seria Bom, eu ideal, né, já, se fizéssemos uma... por favor. eu já colocaria, antes de Rinascente, eu já colocaria alguma coisa como loja, né, para indicar o que é. Uhum. Foi também minha escolha, digamos, adiantando um pouquinho. Gente, Ah, vocês estão o que bem calados. é? O que é a faixa copripupila? Copre pupille, né, formado de copre e pupille. Sim, Então, imagine algo bem fininho que só cobre as pupilas. É um óculos bem sutil, quase como se tivesse um fio, uma pequena faixa, em vez de ser certo. os óculos. E aí, esse é um desafio interessante, né? Como é que eu posso falar isso? Não cobre pupilas ao pé da letra, não é muito, Ah, não tapa, tapa pupilas. tapa pupilas poderia ser uma escolha, né? Cunhar uma palavra, malha que se usa para conter suor. Tapa olhos é outra coisa, né? Uhum. E pupilas mostra que não é nem o olho, é só pupila, né? É algo, justamente, a ideia é essa, o mínimo, né, que eu puder cobrir do olho. Cobre pupila poderia ser uma maquiagem lápis. O problema é que não é algo ao redor do olho, é algo que cobre o olho mesmo. Então, é, seria algo bem interessante do ponto de vista visual, essa sugestão da maquiagem. Mas o problema é que não, visualmente não dá uma ideia de óculos de sol, né? Poderia dar no máximo uma ideia de óculos de leitura, porque deixa os olhos visíveis. Tem esse equivalente em português? Pensei em bandana. Sim, só que se sugere que seja algo até mais fino do que um Então, bandana. eu acho que poderia ter um adjetivo para faixa. Sim, ou depois eu vou mostrar também qual foi Uma fina digamos, faixa, algo a assim. estratégia. Bom, eu posso até adiantar. Eu coloquei uma faixa a cobrir as pupilas, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Aham. Então, como às vezes se faz, né? Cobrindo. O cobrindo poderia ser também um gerúndio, exatamente. Como às vezes se faz, né? Nos procedimentos técnicos de tradução, é, mudar o tipo morfológico, né? Da palavra não é mais adjetival neste caso, mas se torna algo verbal. Poderia se tornar algo verbal, digamos. Bom, ninguém que gostaria de colocar a frase toda, como traduziu a frase toda? Então vamos para nossas escolhas, Suelen, né? Vou colar a Suelen? minha aqui. Vou, Uhum. vou colar a minha aqui, Ah, sim, Daniel. sim. Você vai colar. Isso que a gente. Certo. Agora eu vou colar a minha no chat. Isso. Eu tô pegando a minha no outro aqui. Meu Deus, quantas abas. Dá tudo certo no final. Eu já vi que
eu já optaria agora pela escolha de Tatiana. Eu passaria ao gerúndio, que é mais ágil, Uhum. mas mesmo assim eu vou colar do jeito que eu tinha escolhido, né? Uhum. Uhum. Escolhi, Que ah, é esse. escolhi a Eu optei sua. por esse superlativo, né? Que também acredito que sejam meio neologismo, reduzidíssimos. Uhum. Eu tinha colocado quase uma faixa a cobrir as pupilas. Tatiana sugeriu quase uma faixa cobrindo as pupilas e estou gostando mais dessa escolha. E Capelli rasati, eu mudei, né? Cabeça raspada. Achei Uhum. um pouco mais agressivo. No meio do peito tem a escrita azul traficante em fundo amarelo, com o F só, como em espanhol, né? E Suelen colocou em frente a loja Uhum. apenas. Aham, Rinascente, ambos optamos por colocar loja. Alto, Joia. magro, óculos muito pequenos, quase uma faixa para cobrir as pupilas, então também bem parecido também com o que eu escolhi, Uhum. cabelo Mas eu gostei da raspado. sua escolha da cabeça raspada, é mais agressiva mesmo, né? É uma coisa. E em algum Eu momento pensei, eu nossa, esqueci da parte do fundo amarelo. Oi, Tati. eu sei que seria um acréscimo muito grande, mas de repente ia dar uma informação. Traficante, como no espanhol, Uhum. sem o duplo F do italiano, algo assim. Porque o Uhum. que quer dizer com um F só? Para quem é do Brasil, não está querendo dizer Ah, é nada. verdade. Isso é verdade, faz sentido, Tatiana. Não tinha pensado nessa questão. A princípio, eu até tinha pensado em, ou até mesmo em português, pela grafia ser a mesma. Tinha colocado um acréscimo, mas aí acrescentaria muito, né? Então, também fiquei Hum, nessa dúvida. Como em espanhol, e qual seria a sua sugestão, professora Tatiana? Que a Tem gente o coloca duplo aqui. F do italiano, algo assim. Ah, ah, hum. temos o ponto. Então, no lugar de com o F só, por É, exemplo, sempre o F e- do italiano, como em isso. espanhol. Só que já no Uhum, final. Eu uhum. acho que no final, não sei, teria que ver. Uhum. Talvez aqui, né? É verdade. Aqui, traficante, É mais em fundo. cultural como tradução. Uhum. E vocês, como pensaram nessa parte aqui do traficante? Fa- Chegaram a uma outra solução? A la espanhol. Uhum. Também pode ser Uhum, interessante. uhum, Na frente Renascente, a Mona Lisa colocou a tradução dela. uhum, vou copiá-la. Não pode ser ela espanhol. Na frente da Rinascente, alto, magro, óculos minúsculos, quase uma faixa cobrindo os olhos e cabelo raspado. No centro do peito está escrito em azul traficante, com um único F, como em espanhol, sobre um fundo amarelo. Ok. Essa também está bem legal. Mais alguém que gostaria de se manifestar antes que a gente passe à próxima frase? Ninguém? Então, vamos ler a próxima, né? Ah, vamos até New York Mafia. Aria da ex garzone che si è aperto un negozio suo, capelli crespi e gonfi, collo largo, jeans sporchi. Ha una maglia blu con doppia scritta bianca New York Mafia. E como foi que vocês traduziram esta? Tem a questão de garzone, né, que é interessante também ver como
A gente sempre tem que desconfiar das palavras, assim como eu perguntei o que seria o jubotto, porque a gente tem que procurar até mesmo a palavra cadeira, né? Para ver se naquele contexto quer dizer outra coisa. O garçom é algum cara, não sei, ele é o pegador, algo assim, não sei. Eu, antes de dar uma resposta, eu gostaria de ouvir o que, uma possível resposta, né? Gostaria de ouvir o que Então, aprendi. eu também, como Samuel, traduzi como aprendiz, ex-aprendiz. Porque Pode. pela Treccani que fala di fanciullo, giovane, giovanetto, lavoratore subordinato addetto alle forme più semplici di lavoro. Então eu É imaginei um algo como aprendiz, ou enfim, algo do tipo assim. Alguém que ajudante, trabalhava para alguém antes. Estudante. aprendiz, ajudante, são todas escolhas interessantes, legítimas. É, temos que pensar também sobre a possível idade, né, da pessoa em questão. Aprendiz ajudante, de fato, nos dá uma ideia de alguém mais jovem. Alguém gostaria de falar mais outra alternativa, além de aprendiz e ajudante, antes que eu fale também qual foi a palavra pela qual optei pessoalmente? Não pode ser algo muito formal, tipo estagiário, né? Não, Para neste esse caso não, porque é contexto. alguém que trabalha Então, numa loja, sim, alguém sim. escreveu estagiário, foi a Erika que escreveu estagiário. É um Ah, pouco teve? problemático pela questão que é explícito que ele, o tipo de negócio que ele abriu foi uma loja, né, um negócio. Então, talvez estagiário possa dar um pouco de problema. Pessoalmente, já que agora alguém se manifestou, eu optei por atendente, porque atendente de loja poderia não necessariamente implicar que seja alguém jovem, Hum. né? E então é alguém que não é dono, mas alguém que está ali para atender o E que cliente. subiu, né, de vida e agora tem uma loja Uhum. própria. A descrição colo largo, assim, não sei. É verdade que é bem aberta como descrição. Então, depende de como nós tradutores somos todos leitores, né? Depende de como cada um de nós enxerga essa imagem. Eu enxergo alguém que tem pelo menos uns 40 anos, então acabei sendo condicionado pela mesma imagem mental que eu formei em minha cabeça. Foi por isso que eu fui para a escolha de atendente. Mas alguém, de repente, pode ter visualizado alguém mais jovem, então aprendiz, ajudante, né? É também uma escolha legítima. Estagiário, eu acho mais meio problemático por uma loja. Eu enxergaria mais isso numa empresa, algo de um porte maior. Alguém gostaria de copiar e colar ou de repente falar qual foi toda a frase, né, que ele ou ela traduziu? Com ar de ex-aprendiz que abriu seu próprio negócio, cabelo crespo e volumoso, pescoço largo, jeans esportivos, ele usa uma camisa azul com uma escrita dupla em branco. Máfia New York. É, sim, Mona Lisa. Eu teria deixado, porém, a ordem de New York Mafia. Ah, não copiou as aspas? Sim. E sobre a questão da ordem das palavras, você mudou de propósito ou foi Sim, colando? sim, eu mudei de propósito, Ah, certo. porque New York Map. Sim, faria sentido, né? Deixar porque estava escrito em inglês e é uma coisa que realmente se usa, mas eu troquei. Certo, certo. Mas não tem nenhum problema. É sempre a questão de quanto resolvemos manter traços estrangeirizantes ou quanto resolvemos domesticar nossa tradução. São todas escolhas legítimas. Mais alguém que gostaria de copiar e colar sua versão dessa frase? Não?
Vamos para as nossas, então, Suelen. Uhum, sim. Eu também optei por atendente, porque eu visualizei uma pessoa de mais idade, né, que justamente quer atingir outro nível na sua vida. Tinha pensado em Ares, de um ex-atendente, mas com ar de ex-atendente é meio aquela coisa de a nossa característica, né, que ela permanece. Então, com ar de um ex-atendente de loja que abriu sua própria loja, cabelos crespos e volumosos, pescoço largo, calça jeans suja. Ele veste uma camisa azul com a escrita dupla em branco. E esse suja, eu pensei no sentido de a calça jeans lavada, aquela lavagem mais menos azul, Hum. mais um jeans mais. É porque fala jeans sujo, pelo menos, né? Em Onde eu italiano, encontrei. geralmente, deixa eu pensar, como são falado jeans sbiaditi, jeans, Desbotados? não lembro outras, mas geralmente é algo que põe mais ênfase não sobre uma questão suposta, né, de estar sujo ou não, mas sobre uma questão de cor que fica mais fraca. Como É, desbotado. É algo assim. Então, minha, né, eu coloquei ar de ex-atendente. Eu tinha, a princípio, eu tinha colocado cara, mas depois eu precisei aproveitar o cara em outra frase, em outro contexto. Aí, para evitar a repetição, eu deixei ar, mesmo que não tenha me deixado particularmente satisfeito. Ar de ex-atendente, que abriu sua própria loja, cabelo crespo volumoso, pescoço amplo, jeans sujo. Esse aí tem uma camisa azul com dupla escrita branca, New York Mafia. Eu senti a necessidade de colocar esse aí, né, porque talvez não seja muito típico do português ter todas essas frases que quase não contêm uma descrição verbal. Aí, em algum momento, eu senti a necessidade de deixar o leitor mais ciente de que é uma espécie de galeria, né, de retratos. Mas é algo opinável, né? É algo, com certeza, sem dúvida, dispensável, não é tão fundamental. É apenas para dar também um toque coloquial, né? Esse aí. eu vi que você removeu o conectivo E do cabelo crespo volumoso. Foi É, intencional? qual conectivo? Perdoe? Não O entendi. E, que era crespe e gonfi. Aham, deixa eu ver. Cabelo crespo. Sim, removi e não sei por cabelo crespo e volumoso. Não lembro agora, porém, se foi algo ciente ou não, ou se foi na hora de traduzir. Talvez de repente eu tenha gostado mais de juntar os dois, mas não lembro. Ok, então vamos passar para a próxima frase. A não ser, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fiquem à vontade. Vamos para a próxima frase, então. Faccia bamboleggiante, capelli lunghi e biondi, una bocca sottile, t-shirt bianca con la scritta nera Killer. Ok, vamos fazer as duas que são breves. Di queste magliette che sembrano adottare. Ah, ok, então vamos. Ok, ok, sem problemas, Sueli. Então vamos ficar com essa só, com Killer. Posto angelical, interessante essa escolha sua, Samuel. Porque Era eu justamente o que eu realmente. queria. Desculpa, Por favor. Daniel, mas era justamente o que eu queria saber, como foi o recurso da Fátia bambolejante. Aí é um problema, porque é polivalente. Estou adorando a escolha de Érica, cara de bebezão, angelical. É porque dá a ideia, às vezes, bambolejante é um adjetivo, como adjetivo, é mais usado, por exemplo, para uma atitude infantil, mais do que um semblante infantil. E tem um segundo sentido de bambolejante que é
traz algo semântico ligados à leveza. E então foi realmente uma das coisas mais complexas para se traduzir. Rosto de boneca também interessante, é, até porque é verdade, em um lugar se sugere que seja se, em nenhum lugar é explícito se trata de um homem e de uma mulher. Eu Então, rosto de realmente, poder. mas a cara de bebezão é tão boa essa solução que Uhum. aí eu acho que vai, né, de encontro a isso que você falou, não dá para saber se é homem ou se é mulher. Agora, boca sutil, eu colocaria lábios finos. Ah, lábios finos é interessante, Tatiana. Não tinha pensado nisso. Talvez seja um pouco mais chegado ao português. Uma boca fina, eu estou lendo aqui até agora, rosto de boneca, cabelo louro comprido, uma boca fina, camiseta branca com escrita preta killer. Samuel também acabou de escrever, legal. Ele escreveu, agora vamos ver também a versão dele. Érica, cara de bebezão, cabelos longos e loiros, longos e louros, uma boca sutil, t-shirt branca com escrita em preto killer, com o rosto angelical, cabelos longos e louros, uma boca sutil, veste uma camiseta branca com a palavra killer em preto. Vocês veem que Samuel também sentiu essa necessidade de acrescentar um verbo aqui. É algo que acho que nos incomoda ao traduzirmos do italiano para o português, essa, esse tom bem sintético, jornalístico, quase de retrato falado, né? Mas é algo que pode ser alterado, né? Ou resolvendo utilizar mais formas verbais, ou pode ser potencializado de repente, deixando isso mais ao pé da letra, né? Como de acordo com a escolha que Colaprico fez. Todas as escolhas tradutórias são legítimas. Só que precisa pensar no que queremos, né? Qual efeito queremos obter com nossa tradução. Eu vi que fico muito feliz que essa frase, né, teve bastante sucesso aqui, que vocês estão participando mais. Alguém quer pegar o gancho e copiar e colar sua versão também, antes que Suelen e eu também falemos as nossas? Então, acho que podemos falar as nossas, Suelen. Eu traduzi por rosto brincalhão, cabelos longos, Uhum. boca fina. Deixa eu colar aqui, que tava lenta. Rosto brincalhão, cabelos longos loiros, boca fina, camiseta branca escrito em preto killer. E a minha escolha do rosto brincalhão foi na questão do palhaço, do killer, da boca fina do Hum, Coringa. Então me ok. veio essa ideia, né? Então fui mais por esse caminho, porque antes ele tinha pescoço amplo, jeans sujo, cabelo crespo. Então eu pensei em algo mais maquiavélico, amedrontador. Então, vendo, gente, Não como é sei. interessante essa questão que Suelen acabou de trazer, eu tinha comentado também minha escolha sobre o Garzone, né? Sobre a idade do Garzone. Então, pelo menos alguns de nós, não sei quantos de nós são tão visuais, mas alguns de nós, antes de fazer uma tradução, digamos, interlinguística, fazem uma tradução intersemiótica, ou seja, traduzimos em nossa mente o texto de partida numa imagem, né? E essa imagem às vezes acaba nos afetando profundamente. Então, rosto brincalhão, cabelos longos, loiros, boca fina, camiseta branca, escrito em preto killer. Essa foi a sua, né, Suelen? Aqui acabei de Sim, ler. foi a minha. Aham, Ok. sim. E a A próxima é a minha, sua. como vocês veem, cara de menino, cabelo louro grande. Eu optei por cabelo grande, o mais coloquial. Boca sutil, camisa branca com escrita preta killer.
Eu acho que em preto, de repente, como vocês fizeram, ficaria um pouco melhor. Ok. Mais algum comentário aqui? Eu não colocaria cabelo loiro pelo Lolô. Comum? Tatiana, desculpe, não Eu não consegui. colocaria o cabelo loiro porque Hum. me incomoda o Lolô. Ah, ok, sim, tem essa questão das sílabas juntas, que é sua marca de tradutora, né? É. E foi o que me fez manter cabelos longos loiros, aquela coisa desgrenhada do cabelos longos loiros para trazer essa ideia, porque eu fiz a ideia do palhaço na minha cabeça, Hum. né, do Coringa. Então, E quanto acaba mais. também arrastando cabelos longos, loiros, pode dar essa ideia. Em termos de tradução Uhum. poética, funcionaria muito bem. Sim. Esse arrastar, né, que lembra o tamanho do cabelo. Mas poderia ter um cabelo Hum. grande e loiro. Também, claro, claro. Tem o E, né, no texto de partida, Ah, tem? Sim. que no outro o Daniel suprimiu, e suprimiu aqui também, no outro eu mantive, e aqui eu decidi suprimir para justamente trazer essa Fluía. imagem. Ah, eu estava esquecendo outra questão. Vocês podem perceber que eu inverti também a ordem dos. Me parecia melhor, pessoalmente, né, falar antes de tudo a cor e depois o comprimento do cabelo, mas também entendo que é uma questão opinável. Outra questão foi suprimir o artigo determinativo, o uma boca. Eu não Uhum, coloquei, você também não colocou, né? uhum, Foi foi. intencional? Sim, estava me incomodando. Eu acho que se fosse tipo um retrato falado, como eu estava querendo reproduzir, né, o de Colaprico, uma não funcionaria muito bem. Pelo menos no meu caso, eu suprimi voluntariamente. Mais alguém que gostaria de Não, comentar só essa? queria dizer que boca fina eu acho que traduz bem legal, sim, né? Ao invés de boca sutil, ou então lábios finos, como Sim, sugeriu a Tatiana, mas sim, acho sim, que sim. a solução da Suelen, né? Boca fina, ficou muito boa. Uhum. Foi um excelente meio termo, né, entre boca e lábio. Ah, obrigado você, Samuel, por esse comentário. Fico muito feliz. Na verdade, todos nós aprendemos, né, a cada oficina de tradução. Todo mundo acaba saindo muito enriquecido. Vamos à próxima frase, então, se não tiver outros comentários. Di queste magliette che sembrano adottare un look immaginario alla Quentin Tarantino, se ne vedono ormai tante. Isso também pode ser interessante, sobretudo como vocês traduziram alla Quentin Tarantino. E aqui Ah, nós alguém temos já a já da Érica e legal, do dessas Samuel. camisetas que parecem adotar um look imaginário alla Tarantino. Hoje se vê tantas. Samuel colocou essas camisetas que parecem, não, eu não sei qual dos dois, mas o segundo é essas camisetas que parecem adotar um estilo imaginário reminiscente de algo saído de um filme de Tarantino. São vistas com frequências hoje em dia. Mona Lisa acaba de postar dessas camisetas que parecem adotar um visual imaginário, estilo Quentin Tarantino, já se vê, e aí tá faltando a última palavra, né, no que o Zoom mostra, mas agora, pronto. Já se vê por todo lado, gostei muito também do por todo lado. O estilo Quentin Tarantino, então Mona Lisa optou por algo que não aumentasse muito o tamanho desse pequeno parágrafo. Samuel foi por outra escolha legítima, né? Ele deu um tom um pouquinho mais formal, um estilo imaginário reminiscente de algo saído de um filme de Tarantino, que pode ser interessante como solução tradutória, né? Para explicitar. De repente, nem todo mundo conhece Quentin Tarantino como diretor de cinema, então, essa pode ser realmente uma escolha interessante. Há sempre essa questão de negociar.
Se eu quiser ficar sintético como Colaprico, então não poderei aumentar muito o tamanho do parágrafo, mas ao mesmo tempo, claro que eu posso me permitir esses acréscimos caso eu ache que isso possa trazer mais claridade para o leitor, informar mais o leitor. Então, interessante as três versões que temos aqui. Achei Já Se Vem por Todo Lado bem melhor. Eu também gostei bastante da solução de Mona Lisa, Samuel. Sim, muito boa. Muito, assim, sugere esse tom coloquial, né, que podemos perceber nessa crônica de Colaprico. Eu não colocaria vírgula depois de camisetas, não. Aí também, né, eu acho que pode, de repente, Tatiana, pode ser também uma marca de formalidade ou menos, né? O que você acha? Essas camisetas que são não sei o quê. Porque não são camisetas, vírgula, daquelas que parecem não sei o quê. Eu já botei o essas antes. É que o Colaprico optou pela vírgula, né? Então eu acho que a maioria de quem optou por manter a vírgula man- foi uma escolha mais, me parece, para manter a sintaxe Ah, do tá. próprio Pode Colaprico, ser. Eu pelo que eu esqueço que estou tem observando. original, eu nem tô olhando para o original. Agora já temos nossos originais, né? A questão do tradutor que se Muito apropria bom. do Isso repertório do mesmo. autor. Mais alguém gostaria de colocar sua própria versão? Eh, Teria que ser dessas ou daquelas. Eu não colocaria destas, né? Porque a uhum. gente está falando de umas que não estão aqui comigo, perto de mim. Gera- E geralmente também o dessas é mais usado, né? Em Provavelmente no português, português. A dessas, Alessia né? acabou de colocar a dela, dessas camisetas que parecem adotar um look imaginário da maneira de Quentin Tarantino. Já se vê muitas. Em Ok. português, é boa sim. A gente pode Uhum. botar alla Quentin Tarantino em português, mas não Sim, em também. italiano alla, mas alla Uhum. mesmo, que é a moda. Uhum. Eu acho que deve ser um francesismo, né? Em português, provavelmente. Porque em italiano também, às Sim, vezes, sim. usamos a lá, se Alla, quisermos, porém o A com acento grave, né? O lá do francês. Um pouco menos comum, mas às vezes pode ser usado. Vamos para nossas versões, então, Suelen. Vamos. Nessa eu usei toda a liberdade do tradutor-autor. E fiz Uhum. uma tradução mudando, inclusive, a conjugação verbal, né? Então, se Uhum. vê dono para vemos. Então, vemos por todo lado muitas dessas camisetas que parecem adotar uma aparência imaginária e o alá Quentin Tarantino, né? Então, deixei esse alá Uhum. francês aqui, tem no Ok, português, Tarantino. mas mudei para o vemos, porque eu senti o tom da crítica ali, né? Que a gente vê por todo lado. Não são pessoas Uhum. que vêm, mas incluir quem escreve nessa visão, né, de encontrar as camisetas. Então, usei do tradutor-autor Excelente. aqui É excelente para. porque explicita uma questão que, senão não ficaria implícita, a questão do tópico. Como Uhum, topicalizar, não sei se se pode falar, a frase, né? O colaprico, como se faz frequentemente em italiano, resolveu antecipar o tópico das camisetas. Ele colocou no começo da frase. Mas nós, né, podemos nos sentir livres de acatar essa escolha de Colaprico, deixar as camisetas como tópico da frase, né, o que aparece no começo da frase, ou também, como o Suelen fez, podemos optar por outra solução. Ela deu mais ênfase sobre esse compartilhamento, inclusive, né, nós também, nós como leitores, como tradutores, nos sentimos mais incluídos nessa versão. Vemos por todo lado muitas dessas camisetas que parecem adotar uma aparência imaginária da Quentin Tarantino. Aí deixou o Alá, perfeito. Eu coloquei dessas camisas que parecem adotar um visual imaginário, estilo Quentin Tarantino, dá para ver muitas. Optei por esse coloquialismo, dá para ver. Aí mantendo uma questão impessoal, né, na frase.
Eu tinha uma pergunta, Daniel. Posso fazer? Sim, por Sobre favor, a fique à questão, vontade. desculpa, eu estou um pouco sem voz hoje. Sobre a questão do uso das línguas estrangeiras, né? Sobretudo, obviamente, o uso do inglês nas malhetas, nas t-shirts, né? Que eu acho que é um recorrente, como ele está descrevendo essas malhetas. Essas malhetas já é uma mistura de português com italiano. Mas ele também vai usar o espanhol bastante, né? Nessas malhetas, né? Então, a gente vê que são camisetas que se vendem por aí de qualquer forma, né? E todas com essas escritas que são sempre em língua estrangeira, mesmo no Brasil também, né? E aí não seria o Uhum. caso de se pensar, assim, eu vi que a maior parte das pessoas traduziu também, né? Mas como é um uso dele, assim, bastante marcado, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, dessa questão do estrangeirismo, né, dentro da tradução, né? Nós temos uma esterofilia histórica na Itália em relação ao inglês, né? Quem se ocupa, digamos, da língua italiana de tradução de literatura ou de jornalismo sabe que o uso e abuso da língua inglesa é rotina no italiano. Foi algo introduzido também pela classe política, catado pelos jornalistas, muitas vezes para introduzir conceitos que, senão, se fossem compreensíveis ao pé da letra, seriam desagradáveis e não seriam aceitos pela população. Então, já temos isso. Temos há muitas décadas camisetas com frases em língua inglesa. Depois do sucesso dessas séries tipo Narcos, aí começaram também essas camisetas com frases em espanhol, quase sempre como podemos perceber, digamos, nesta crônica, ligadas ao âmbito do narcotráfico, da droga, né? Não sei, talvez não haja no Brasil a mesma proporção de esterofilia em relação ao inglês que se encontra na Itália. É uma questão que seria muito interessante debater, inclusive. Qual é a percepção de vocês? Eu sempre falava há décadas que muitas vezes é, você pode pegar uma camiseta e colocar qualquer frase, por mais idiota que seja. O importante é que seja em inglês. Ninguém vai questionar. E olha que eu, como se pode dizer, eu não estou fazendo uma crítica à língua inglesa em si. É uma crítica mais ao fato de colocar uma hierarquia, na qual o italiano supostamente teria um papel subalterno. Meu questionamento é esse. Não sei, Érica, se meu comentário de alguma maneira respondeu a questão que você trouxe, mas fique à vontade para comentar, Sim, se. eu estava pensando nessa questão, estava pensando também numa questão de estilo, né, assim, do autor, assim. Mas, assim, sobretudo, eu acho que é o fato que ele está representando essas camisetas mesmo, né? Então, e no hall dessas camisetas, as escritas são sempre, né, vulgares, né, e palavrões, e remetem realmente às séries, tal, enfim, às drogas, né, então, e toda essa imagem inicial, né, que ele constrói com a palavra brutale, né, que aí tem um duplo sentido também na moto e na palavra, né, também de agressividade, né, todas as camisetas trazem um pouco essa agressividade mesmo, né. Então, acho que ele usa também disso para construir o próprio texto, né? Para, não sei. Inclusive, Érica, essa é a única camiseta, entre aspas, nacionalista, né, que comparece na crônica de Colaprico, com a escrita em italiano. Não é nenhum brutal, nenhum brutal, é um brutale em italiano, né? Ok. Mais alguma versão dessa frase, mais algum comentário? Senão vamos para a próxima frase. Eu acho que podemos proceder, então, né? Qualcuna porta intere frasi come cocaina de Pablo Escobar o hijo de puta. Sono t-shirt ecumeniche dal centro alla periferia. Como foi que vocês traduziram? Inclusive, agora veremos também essa questão que a Erika acabou de comentar. Quantos de vocês optaram por manterem as frases em espanhol
e quantos resolveram traduzir para o português? Algum comentário? Eu vou escrever agora. Ah, ok. Certo. Essa, por exemplo, eu deixei as frases inteiras, né? Sem traduzir. Mona Lisa colocou, algumas trazem frases inteiras, como cocaína de Pablo Escobar, o hijo de puta, são camisetas ecumênicas, e depois, vamos ver, do centro à periferia, ok. Então, Mona Lisa optou por manter os termos, né, as frases nas camisetas em espanhol. Que de fato neste caso, é duplamente estrangeirizante, né? Tatiana, algumas têm frases inteiras como cocaína de Pablo Escobar, o hijo de puta, são camisetas ecumênicas, do centro à periferia, bem parecida com a de Mona Lisa. Optou por tem frases, né, com um pouco menos ao pé da letra. Eu, se não me engano, eu fui mais assim, pro estilo de Mona Lisa. Se não me engano, mantive a questão de trazer, mas depois, daqui a pouco eu vou mostrar minha escolha. Mais alguém, gente? Então vamos com as nossas, Suelen. Uhum. A minha ficou idêntica da Mona Lisa. Então, é só fazer um risquinho ali. Aqui eu tinha pensado em traduzir o hijo de puta, talvez por questões de, talvez o leitor não tenha acesso a essa, mas aí eu teria que fazer o recurso dos colchetes em todos os outros, as outras frases, por mais próximas ou entendíveis que elas fossem do português. E aí ficaria um texto muito pesado, então eu optei também por não traduzir. Então eu mantive e não usei o Uhum. recurso da tradução para não poluir o texto, porque ele ficaria bem poluído. Até Mas tá porque acho idêntico. que não, provavelmente não seria tão difícil, né, para um leitor Uhum, brasileiro intuir o. exato. Aí eu também, né, eu tinha optado. Deixa eu colar a outra, porque eu tinha colocado como frase separada na minha tradução, então eu vou completar agora. Só um instante que eu colo no chat para ver como termina a minha versão. Pronto. São camisas ecumênicas, se encontram do centro até a periferia. Eu também tinha colocado. Ou talvez seria melhor desde o centro até a periferia, não sei. Eu gostei do se encontram, porque fica, né, É, eu, fi, subentendido. eu fiz esse Do se- acréscimo, sim, sentia Uhum. essa necessidade, mas também é uma questão opinável, né? A próxima, acredito que vai ser muito interessante por toda uma série de questões. E dai ragazzi brianzoli agli immigrati che vanno a ballare, dai figli di papai meno dotati di euro, sono sempre di più quelli che si travestono da duro, che giocano alla provocazione, che sdrammatizzano il mondo di morte che ci circonda. Eu acho que essa, de repente, pode ter sido um pouco mais um desafio. Nossa, eu estou fazendo aqui. Eu acho que eu colocaria os meninos locais, porque senão, Hum, Poderia ser interessante, Tatiana. Eu não tinha pensado nessa questão de, para fazer a diferença entre os imigrantes. caso seria um hiperônimo, né, de alguma forma, do ponto de vista Sim. semântico, generaliza um pouquinho. E dos jovens bem da vida,
aos imigrantes que vão dançar, dos filhinhos de papai, os que têm menos grana, são cada vez mais os que se vestem de durão, que brinca com a provocação, que desdramatiza um mundo de morte que nos cerca. Então, neste caso, eu acho que é o corretor ortográfico do Google que não está muito bem informado, né? Existe desdramatizar, então. Então, eu acho que não tem, porque para todo lado que eu coloco dá esse errinho aí também. Mas eu preferi deixar assim, mesmo que talvez não seja uma palavra formal na língua portuguesa, porque senão eu ia ter que dar toda uma volta para explicar o desdramatizam. Tipo, diminuir o drama, tira o drama, eu ia ter que fazer uma perífrase, ficar longo, e aí eu falei, ah, paciência. Se Claro. não tem, a gente inventa. Mas Afinal de olha, contas, nenhuma palavra existia até começar a existir. eu antecipo, Mona Lisa, que eu fiz a mesma escolha. Eu encontrei desdramatizar, inclusive, dicionarizado em algum lugar online. Então, acho que é mais uma questão de como o próprio corretor ortográfico é treinado. Às vezes pode ser uma questão de treinamento. Eu falo isso em relação à linguística computacional. Nem sempre os corretores ortográficos estão realmente completos. Mas o que me interessou, o que queria perguntar para você, Mona Lisa, os jovens bem da vida. Então você me parece que interpretou Briançoli como quem vem da Briança, mas vem da Briança como região de empresários, né, empreendedores. Sim, Me parece exatamente. que acho muito interessante como Boa também, solução. né? Os bem de vida, que são os Uhum. locais. São pessoas que são os locais, né? Normalmente são pessoas que têm uma Uhum. condição econômica melhor em relação aos imigrantes. Então, coloquei, eu traduzi por bem de vida. Então, nesse caso, você reforça o que vem depois, os filhinhos de papai. No caso de Tatiana, e também no caso meu, né, e provavelmente de outros, por exemplo, a Alessia, que colocou os meninos da Briança, optou por deixar meninos da Briança, o ênfase ficará mais no contraste entre o local, né, quem é do lugar e quem vem de fora, o estrangeiro, o imigrante. Mas é interessante como a questão do socioeconômica, né, vai ficar mais ou menos explícita conforme a escolha inicial que for feita nessa frase. Mas de E se qualquer maneira, depois entra. colocasse abastados, Abastados poderia ser. os, Eu tinha os pensado imigrantes, nisso, tinha achado de mais formal para o resto do texto, mas verdade, outro termo, então. é uma Riquinhos? questão é uma questão de registro, né, Tatiana, de como a gente resolve, qual registro a gente resolve utilizar. Não é necessariamente não é uma escolha a ser descartada em partida. Se alguém optar por um texto todo formal, eu acho que estaria Uhum. ótima também. Mas poderia ser os riquinhos. Uhum, os riquinhos também, sim. Combina com É, essa grana aí. Acho que quem colocou, Mona Lisa? Samuel coloca uma referência cultural. Seria melhor optar por uma tradução de domesticação? Sim, mais uma vez, Samuel, é uma questão que depende de você como tradutor, de sua escolha, o quanto você quer tornar visível a seu público-alvo de leitores, a questão que é uma crônica que vem da Itália, porque se, por exemplo, você achar que isso é irrelevante, que isso reflete perfeitamente uma condição que existe também no Brasil, de repente você pode optar por uma tradução domesticante e cobrir esses rastros. É sempre uma questão de escolha. Geralmente, a única coisa é que geralmente depois há certa coerência, né, no tipo de registro por que você optará. Se você optar por uma questão de cobrir, provavelmente você vai cobrir quase todos os rastros. E vice-versa, se você optar por estrangeirizar, quase todas essas questões vão ficar bem evidentes no texto traduzido. Dos meninos riquinhos também pode ser interessante. Dos meninos Eu locais ia, riquinhos. eu ia comentar uma coisa sobre isso. Os meninos, Sim, talvez, sim, se quisesse, ao invés de especificar um pouco mais, né, os meninos riquinhos da Briança, ou os meninos bem de vida de Briança, não sei, né? Seria interessante. Só uma coisa que poderia. a Alessia colocou ali, nos filhos dos pais.
que aí tem um problema, Alessia. Eu acho que filhos dos pais não é a mesma coisa que filhinhos de papai. A gente usa no Brasil filhinhos Uhum. de papai ou filhos de papai, né? Mas sempre o É. diminutivo tem que estar no segundo termo, né? Uhum. A questão é essa, justamente filho de papai é um menino assim, que tem boas condições econômicas, que se presume que seja mimado, né, pelos pais, sempre com dinheiro no bolso, é mais ou menos essa a ideia. Mais alguém que gostaria de colocar a sua própria versão da tradução, antes que Suelen e eu coloquemos as nossas? Essa é a da Tatiana. Não sei. Dos meninos locais riquinhos, riquinhos da Briança, desde os meninos ricos da região até os imigrantes. Ah, Samuel colocou a dele. Vamos ver a de Tatiana por enquanto. Os imigrantes que vão dançar, dos filhinhos de papai, os menos dotados de euros, são sempre mais numerosos os que se vestem de durão, que brincam de provocar, que desdramatizam um mundo de morte que nos circunda, ok? E Samuel, desde os meninos ricos da região até os imigrantes que frequentam a pista de dança, dos filinos de papai aos que têm menos dinheiro, há sempre um número crescente de pessoas que optam por uma imagem de durão, que se divertem provocando e descontraindo o ambiente, mesmo diante do mundo repleto de perigos que nos cerca. Aham. Então você optou, Samuel, por tornar o mundo de morte um pouco menos forte como imagem, né? Mundo repleto de perigos. Foi o que mais chamou minha atenção aqui nessa versão. Eu gostei do Uhum. descontrair dele, porque eu acho que descontrair dá uma ideia interessante para Aham. desdramatizar, né? É Como mais, opção. é mais informal. É uma escolha mais informal. Eu também achei interessante, Erika. É verdade. E vamos com as nossas, então. Vamos. Eu coloquei. E desde os garotos de Briança até os de outros bairros que vão dançar, desde os filhinhos de papai até aqueles com menos grana, há cada vez mais pessoas que se vestem como durões, que brincam com a provocação, que minimizam o mundo perigoso que nos cerca. Em, eu acho, aqui, Suelen, encontrei um Uhum, pequeno problema, a meu ver. Os de uhum, outros bairros. Na verdade, no texto de Colaprico se refere a migrante mesmo, migrante como estrangeiro, uhum. não como. Sim. Então, eu acho É, que hoje eu mudaria esse de outros bairros. Eu deixaria imigrantes mesmo. há cada vez mais pessoas que se vestem como durões, que brincam com provocação, que minimizam. Também legal esse o mundo perigoso que nos cerca, em vez de desdramatizam. Dá uma cortadinha, dá mais agilidade à frase. A minha está aqui embaixo, desde o rapaz da sub-região, acho que sub-região talvez tivesse que separar, né? Briança, ou um migrante que vai para a balada, eu optei por essa versão mais coloquial. Desde o filhinho de papai é o que tem menos grana e também resolvi colocar no singular, porque percebi que em português muitas vezes se tende a usar o singular com valor de coletivo. São sempre mais os que se disfarçam de cabra da peste, que brincam com as provocações, que desdramatizam o mundo feito de morte ao nosso redor. Pronto, como vocês veem, desta vez eu mantive cabra da peste, mas ao invés de se fazem de, aqui eu coloquei se disfarçam mesmo. Eu quis aproveitar justamente porque acabamos de mostrar que realmente são disfarces, são coisas que as pessoas, roupas que as pessoas colocam, né, com que se vestem. Então, achei que no título eu não tinha gostado de se disfarçar, porque o título tinha que ser mais breve, né, tinha que se vender ao leitor. Mas aqui dentro eu pensei que eu poderia optar por se disfarçar. Eh, Vocês gostariam de fazer algum comentário antes de irmos à última Eu parte do. sim. Eu ainda Por não me favor. convenci com o seu cabra da peste, Daniel, porque apesar de ser assim um regionalismo muito interessante,
Eu acho que você regionaliza muito quando usa essa opção, porque a gente usa valentão, usa durão, mas cabra da peste você marca muito o texto com um certo contexto regional. Pode ser a sua intenção, até se for colocar uma marca de tradutor, ou então uma marca de onde está sendo feita essa tradução. Mas eu acho que particulariza demais um texto que, na minha opinião, não tem essa particularidade no título. Eu sei. Sim, de fato é verdade. Eu acabo particularizando. Eu eu estava querendo dar um tom bem mais coloquial ao termo duro, para tirar também qualquer outra possível conotação semântica do termo duro que existe em português. Então, esse foi meu pensamento. Isso acaba afetando, dando um tom até de mais regional, sim. Muito provavelmente sim, concordo com você. Então é sempre essa questão, né, de perdas e ganhos. É um pouco deixar a marca, é verdade, e pode ser bem opinável. Vamos para a próxima, então. Vejamos, eu acho que podemos, deixa eu ver. Essas duas podemos deixar juntas, né? Samuel colocou, concordo com Érica, até mesmo no Nordeste, Cabra da Peste precisa ser contextualizado. Claro, claro, Samuel. Concordo com sua observação. Como eu acabei de dizer, é uma marca forte, é uma escolha que pode ser criticada. Ok, então vamos ler toda desta vez, né? Colocar tudo junto. Rafael colocou, sim, não uso muito, mesmo sendo de Fortaleza, sim. Talvez seja mais um imaginário midiático, eu concordo com vocês. Mamma cocaina, recita un'altra scritta. Sono giovane a indossarle. Gente troppo inesperta per conoscere un vecchio motto della strada. Il cattivo che si traveste da buono è un pericolo, ma il buono che si traveste da cattivo è un pirla. Un po' vero deve essere, perché queste magliette costano non meno di 35 euro. Então, eu adoro essa, como se fala em inglês, punching line que Colaprico coloca no final, né? Esse comentário. E agora fico muito curioso de ver como vocês concluíram essa tradução. Vejamos o de Mona Lisa. Não estou chegando a ler tudo, mas agora. Ok, Mama Cocaína, diz outra inscrição. São jovens que as vestem. Gente muito inexperiente para conhecer um velho ditado da rua. O mal que se veste de bom é um perigo, mas o bom que se veste de mal é um tolo, idiota, otário. Então Mona Lisa optou por deixar as três. Deve ser um pouco verdade, porque essas camisetas não custam menos de 35 euros. Sobre a questão do tolo, idiota, otário, aqui também depende de como vocês resolvem reproduzir o pirla, que é um regionalismo. É um Pois é, termo que... então, Uhum, eu fiquei meio em dúvida, porque inicialmente eu pensei em traduzir por tolo, mas achei muito formal para pirla. E aí eu pensei imediatamente em idiota, que é um termo que eu pessoalmente uso muito. Mas a gente tem um ditado maravilhoso que é todo dia sai de casa um malandro e um otário. E aí eu acho que eu provavelmente vou optar por otário só por causa disso. uhum. Otário, Mona Lisa, confesso que foi também minha escolha. É, a questão do pirla é que, ao mesmo tempo, né, já entrou na língua italiana, todo mundo sabe o que quer dizer, mas não deixa de ser um termo específico da Lombardia como origem. Então, dar uma marca assim, meio coloquial, pode ser interessante. De repente, poderia ser até um regionalismo no Brasil, desde que fosse um termo conhecido, né, em todo o território. Aqui tem a versão, essa é de quem? A segunda que eu estou vendo Da colada. Tati, Tatiana. Ah, aham. Outra frase diz mama cocaína. São jovens que as vestem. Gente inexperiente demais para conhecer um velho mote da rua. Mote também interessante como palavra. O malvadão que se veste de bonzinho é um perigo, mas o bonzinho que se veste de mal é um otário. A Tatiana também optou por otário. Deve ter algo de verdade, porque essas camisetas custam menos. Aqui, porém, não custam, viu, Tatiana? Talvez
tenha sido um lapsus de escrita. Não custa menos de 35 euros. É justamente a questão do preço que... Sim, sim, eu escrevi aqui rápido, é isso mesmo. Uhum. Ok, ok, perfeito. É porque na hora que eu estava escrevendo, eu ia dizer que eu concordava com a Mona Lisa sobre a questão do idiota, que a gente usa mais. Só que hoje a Uhum. gente já não pode mais usar idiota, não é? Porque é capacitismo, porque tem a Ah, porque idiotia, Ai, eu nem tem... sabia, gente. Olha que vacilo, bom saber. não pode mais usar. Então, Tatiana, seria em virtude de um tipo de patologia que antigamente era chamado de idiotismo? Eu Seria acho que é. isso? Eu acho que Eu é por isso. pergunto porque a única referência que eu tenho em italiano É, é essa. eu acho que Ok. é por isso mesmo. Entendi. Entendi, não sabia. Mas é uma pena, assim, né, que a gente tenha se acostumado a usar isso, porque é bem usado, né, seu idiota. Agora a gente tem que mudar. Otário é, em absoluto, uma das minhas palavras preferidas do português brasileiro. Então, toda vez que eu tiver a oportunidade de jogar otário num texto, eu jogo com o maior prazer. Então, eu nem pensei sobre a possível escolha, porque para mim já ia para o coloquial e em direção do Pirla, mesmo que não fosse um regionalismo, né? Então, eu fui logo para essa solução. Mas foi interessante Mona Lisa ter colocado três alternativas, porque de fato, quando você, né, se pensa em mais escolhas, você tem mais escolhas para traduzir. Isso, O isso. perigo de ir já para uma solução só, como eu fiz neste caso, é potencialmente se limitar. Suelen, põe um não, por favor, na minha, porque era um não, logicamente. Eu acho que já colocou, né? Não custa menos de 35 euros, pelo que eu estou vendo. Não, Eu tem que acho que a colocar o Suelen já não. colocou. Aí, tá Ah, colocando. a sua era essa. E a próxima, então, é de quem? Alessia. A de Alessia. Mama cocaína, diz outra escrita. São jovens a usá-las. Pessoas muito inexperientes para conhecer um velho malte da rua. O mal que se veste de bom é um perigo, mas o bom que se veste de mal é um idiota, ok? Alessia optou por idiota. Um pouco verdadeiro deve ser, porque essas camisas não custam menos de 35 euros. Se não me engano, daqui a pouco eu vou colocar minha escolha, Alessia, mas se não me engano, eu também optei por verdadeiro. Samuel acabou de colar a dele. Vamos ver também o que ele colocou. Mama cocaína, diz outra. Samuel colocou. Você optou por colocar os dois M, mama, Samuel, italianizando, ou foi assim? Foi uma questão de digitação? Porque o original, se não me engano, deveria ser Em com um M espanhol, né? espanhol. Com só. Tipo, espanholizado, né? Porque é o mama Uhum. do italiano. Era uma curiosidade, Samuel. Ah, foi a digitação, certo. Era assim, só para entender, né, o porquê. Mama cocaína, diz outra camiseta, sendo uma escolha popular entre os jovens. Vamos ver aqui essa parte, sendo uma escolha popular. É interessante essa questão do... Muitos deles são imaturos demais para compreender o ditado antigo das ruas. O mal vestido de bem é perigoso, mas o bem vestido de mal é tolo. A única questão aqui, Samuel, que eu problematizo um pouquinho, é que não é tanto o conceito abstrato a quem o texto de Colaprico se refere, não é o mal como entidade abstrata, é a pessoa que não tem uma atitude boa ou que, pelo contrário, tem uma atitude boa. Então, isso poderia ser um pouco complicado. O mal com o, exatamente, no caso, até porque, senão, digamos, não teria muito sentido, né, dar a característica de tolo a algo que é uma característica que é abstrata, o bem ou o mal como questão filosófica, né? Eu só achei essa questão problemática em sua tradução. Talvez haja alguma verdade nisso, considerando que essas camisetas geralmente não saem por menos de 35 euros. Adorei o saem, é bem coloquial.
Também Eu gostei. também, eu também deveria ter pensado nisso. Combina muito com o teor do texto de Colaprico. Mais alguém que gostaria de colocar sua própria versão? Então, acho que podemos ir com as nossas, Suelen. Vou colar a minha aqui. Então, optei por. Mama cocaína, diz outro escrito. São jovens que as usam, pessoas inexperientes demais para conhecer um antigo lema de rua. O bandido que se disfarça de mocinho é um perigo, mas o mocinho que se disfarça de malandro é um otário. Deve ser um pouco verdade, porque essas camisetas não saem por menos de 35 euros. Que foi erro de digitação. Também optei como Samuel do Saem, né? Uhum. Lema também gostei, como escolha. Então, você optou por bandido e mocinho. Teria sido interessante, neste caso, também optar diretamente por mocinho e vilão, né? Era algo que eu tinha pensado no começo, mas como vocês veem, eu acabei optando por algo diferente, até tirando os artigos, porque em muitos ditados que eu já ouvi no Brasil, eu percebi que às vezes o ditado não inclui, sobretudo se for bem coloquial, não inclui os artigos. Vocês podem dizer se por acaso eu estiver errado, mas então eu escrevi assim: mama cocaína, reza outra escrita, são os jovens que as vestem, demais inexperientes por conhecerem um velho ditado da rua: mal disfarçado de bonzinho é um perigo, mas bonzinho disfarçado de mal não passa de otário. É um pouco verdadeiro, isso deve ser, pois essas camisas não custam menos de 35 euros. Então, eu optei também por verdadeiro, como, se não me engano, a Alessia tinha feito, ao invés de colocar verdade. E Elogiaram o sim, malandro, né? Acho que foi da Suelen, eu também gostei. a Malandro foi interessante, mas não Muito bom. será que tira um pouquinho de malvadeza? Devia até lá embaixo. Ele queria pegar ônibus aqui no fim da linha. Talvez tire, Mas é né? lá que horas? Antes de ser assaltado. Tem um Quando microfone alguém na aberto Flávia, aí. não tem mais opção de ônibus, não. Jo, Josias Esse Jô, está com o microfone. microfone aberto, Josias. Eu acho que ele fechou. É, Ok. então, eu acho que pode tirar assim, um pouquinho da malvadeza, né, no malandro, porque o malandro não necessariamente é mal, né? Mas é porque ficou sonoro, assim. Eu vejo o malandro como trickster, alguém que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. que Mas é É, assim, exatamente o que eles usam com as camisetas, né? Daquela construção que eu fui criando do Coringa, do palhaço, de uma pessoa mais hum, sombria, para só uma pessoa que se veste de durão. Porque no fundo hum, ela não é. É bem aquela cena de o quanto você é corajoso e passa uma barata voando. Então é bem esses rapazes com essas hum, camisetas no texto, né? Então, na entendi. primeira situação de ser bandido, não é, né? Pelo contrário, ele só tem Hum, cara, né? Então, foi É, eu mais essa achei ideia. ótima a solução, porque remete também ao grande Bezerra da Silva, o malandro e o otário aqui, que tem que ser, que dá, foi muito bem resgatado, Suelen. Adorei. acrescenta um pouco de vis cômica na conclusão de Colaprico. Pode ser também um acréscimo interessante. Gente, eu acho que não teremos tempo para ir para o segundo texto que tínhamos proposto, né? Mas, pelo menos, eu acho que poderíamos, como já discutimos, né, as palavras difíceis, a ideia era no começo fazer uma lista de palavras difíceis, mas eu acho que essas palavras, esse texto de Colaprico acabaram já sendo evidenciadas. E como não teremos a oportunidade de fazer a leitura e a tradução do próximo, Racista Ecumenici, me parece, né, por questões de tempo, Érica e Tatiana, vocês me confirmam, né, que já estamos bem, assim, o prazo já... Sim, vamos ter É. que ir encerrando.
Então, gostaria apenas de fazer um brevíssimo debate sobre o segundo texto e se vocês, a percepção que vocês tiveram desse texto de Colaprico sobre racismo condiz com a visão do racismo que vocês percebem no Brasil sobre estrangeiro, ou sobre brasileiro que vem de outra região, ou se vocês perceberam alguma diferença. Então, as afinidades e as diferenças que vocês perceberam, só para encerrarmos essa oficina. Se alguém gostaria de se manifestar. É Pessoalmente, o por exemplo, famoso um de cada sim. vez, né, Daniel? É um de cada vez, gente. Todo mundo quer falar, um por vez, rapidinho a gente. Uhum, claro, vamos conseguir dar conta sem chegar ao meio-dia. Se alguém tiver um comentário. De repente, a gente sabe que os fluxos, os migrantes, né, as próprias nacionalidades dos migrantes que estão chegando no Brasil nestes anos, às vezes são diferentes daqueles que chegam na Itália. Então, ali pode haver alguma diferença cultural. A Itália é muito afetada pela questão, né, também da relação entre os italianos e os imigrantes estrangeiros da África do Norte, na questão do racismo, às vezes, islamofobia, né, como é percebido o mundo do imigrante que procede dessas regiões. Então, de repente, podem ser características peculiares. Por outro lado, eu sempre enxergo um paralelo entre as migrações internas, né, como também falou o professor Basile no nosso primeiro encontro. Ele soube mostrar as afinidades entre a migração interna da Itália depois da Segunda Guerra Mundial e as migrações recentes em relação às dinâmicas dos jovens, sobretudo, né, que são envolvidos nesses fenômenos migratórios. E quando eu penso no Brasil, eu penso sobretudo na migração histórica do Nordeste para o Sul, mas de repente vocês podem ter outros referenciais históricos, né, que para compartilhar conosco. Queria só fazer um comentário, Daniel. Não sei se é só de um trecho de um filme que fez bastante sucesso na época do Sérgio Bianchi, foi um filme muito duro também para nós brasileiros, assim, né? Agora eu me esqueci, Cronicamente Inviável. E tinha uma cena que me lembrou bastante esse texto do Paulo Prico, em que um homem batia, desculpem, um motorista de ônibus batia ou encostava no carro de uma mulher e ele começava a ofender essa mulher, xingar, ah, a mulher não sabe dirigir, não sei o quê, não sei o quê, né? E ele estava no ônibus, era motorista do ônibus, e ela descia do carro, né? E começava a ofendê-lo, né? De uma forma grotesca, horrível. E a principal ofensa que ela usava era justamente pelo fato dele ser nordestino, né? Então começava de nordestino e ia ofendendo, 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 até que chega no êxtase de todas as palavras chulas de baixo calão, mas é uma cena muito emblemática para a gente pensar essa questão da migração interna que acontece né, aqui no Brasil e para poder comparar também com esse texto que a gente não vai ter tempo de traduzir agora, é uma pena, embora eu achei a escolha de vocês perfeitas, os dois textos muito, muito bons, né? Então, essa cena me veio quando eu estava lendo esse texto do Cola Prico também para mostrar que, né, a gente E também não agora, está Érica, livre disso, né? você me fez pensar em outra cena, mas neste caso não é do âmbito dos filmes no Brasil, no âmbito das canções. Uma canção das Mamonas Assassinas, O Jumento Celestino. O Pois protagonista é. é um nordestino, né? E fala no final, né? Quando tem um acidente, ele fala que tipo a palavra menos forte que falaram para ele, ofensa ali em São Paulo, foi cabeção. Cabeça. Pois é. Tem mesmo essa questão, né, dos insultos pelo fato de proceder no Nordeste. No mais, eu queria só Então, parabenizar todos pelas traduções, foram muito criativas hoje, gostei bastante.
Também gostei muito. E o texto de vocês se prestava bastante a fazer a dinâmica que vocês fizeram, porque justamente haveria variedade, né, de soluções. Mas eu acho que mesmo assim, talvez a gente adote essa dinâmica de vocês na próxima, né, Francisco? Vamos copiar deles as boas ideias. Eu queria agradecer todo mundo, né, que Eu participou. posso. Por favor, João, fique à vontade. Não, eu posso dar uma sugestão e aperfeiçoar a ideia para Tati, de talvez você criar um formulário, Tati, onde tem ali o texto de partida, e daí a opção embaixo para o aluno colocar a sua versão. E daí no final ele vai acabar enviando, e isso vai formar um formulário com todas as versões, né? Por exemplo, como se diz, num Excel, né? Daí vai ter Uau, ali de cada um. Daí, se você precisar de Interessante. ajuda, aham. me habla, me Tá. chama. Boa, boa. E também, quem não tiver feito no dia, tem que participar aqui no chat, como, por exemplo, hoje eu não tinha feito e fui fazendo na hora. Eu gostaria de agradecer todo mundo, né? Tanto quem participou compartilhando suas escolhas, como quem resolveu não compartilhar, porque entendo que há várias questões também, né? Às vezes é um pouco de timidez, de insegurança, mas espero que todo mundo tenha aproveitado, digamos, essa ocasião. Nós aproveitamos, com certeza. Para mim é sempre um grande enriquecimento ouvir as escolhas tradutórias dos outros, dos colegas. Isso, eu vou É, pedir para vocês, se quiserem mandar, por favor, por e-mail, para a gente ter um registro, né? Quem já fez a tradução, quem está fazendo, pode ir mandando, a gente está recolhendo, né? A semana passada algumas pessoas mandaram, essa semana também, quem puder mandar, a gente está deixando registrado no nosso, como nosso material também, né? Para as oficinas. Obrigada, viu, gente? obrigada. O que eu ia dizer é que é um trabalho tão empolgante, porque a gente nunca termina de aprender nada. Então, toda vez a gente está aprendendo. E ao mesmo tempo que ficamos felizes, é, vem uma certa preocupação, uma responsabilidade quando vemos assim, nossa, é mesmo, ainda bem que eu não fiz isso, ou caramba, eu fiz isso. Então, como temos que ter sempre muito cuidado o tempo inteiro, né? Francisco achou o quê, Francisco? O nosso tradutor aí mais experiente, profissional. Não, eu fiquei observando porque me interessa bastante essa coisa de traduzir coisas mais recentes, já que eu costumo traduzir clássicos. Então, digamos assim que o meu arcabouço de léxicos é meio para coisas modernas é meio reduzidas. Então, eu fiquei mais prestando bastante atenção e até quis não deixar muito dar muito palpite, mas eu achei bem bacana. Minha curiosidade era muito parecida com a de Francisco. Eu queria ver, digamos, quanto cada participante perceberia ao menos o teor coloquial desse primeiro texto, né, de Colaprico, que de fato é uma crônica bem coloquial. Parece que ele, mesmo que ao falar de jovens, ele estivesse sentindo a necessidade de se colocar na pele deles. Eles vestem a camisa, mas parece que o próprio Colaprico esteja vestindo a camisa desses jovens, usando essa linguagem um pouco mais descolada, um pouco mais solta. Não sei se vocês também tiveram essa percepção. Eu tive, sim. Gostei muito da experiência de fazer as traduções. Pensei até, falei com a Érica no primeiro dia, e se a gente colocasse na antologia? A antologia é só de contos, mas, gente, esse trabalho nosso vai se perder se a gente conseguisse os direitos. Fiquei pensando, né? Ou, de repente, para um próximo projeto, a gente tenta traduzir só o Colaprico, o grupo inteiro, não sei. Mas, pelo menos, fiquei pensando em não guardar na gaveta. Eu só queria agradecer também, né? E acrescentar, o Samuel comentou que ele fará outras traduções depois dessa, novas escolhas. E é importante no nosso fazer tradutório que a gente também não apague o que a gente fez, né? Leia o texto, traduza, volte, use barras, porque
porque a gente vai vendo também esse nosso processo, né, enquanto tradutor. Quando a gente partilha, depois a gente volta para o texto, eu geralmente volto, eu falo, nossa, que bacana, aí eu revejo a tradução do próximo encontro. Então, esse fazer tradutor, ele é uma construção, né? E depois olhar assim, ah, eu usei aqui o disfarçar, né? Para disfarçar no título, mas eu não usei aqui no final, por que será? E o Daniel não usou lá e usou aqui. Por que que a Suelen, daquele momento, foi contrária àquilo que ela tinha defendido do disfarce? Então é bom também a gente se ver mesmo, né? Então acho que a oficina permite essa autovisão nossa, né? Esse Muito espelho. bom. Então Muito foi bom muito você lembrar bom. disso, Suelen, muito bom. Porque, inclusive, no formulário, se a gente fizer esse formulário sugerido pelo Jô, eu acho que dá para colocar esses caminhos de vocês. Porque até mesmo na hora em que a outra pessoa apresenta outra opção, você quer dizer, eu também pensei nisso, mas não está escrito. Eu também pensei nisso, mas ó, não coloquei porque tinha uma questão eufônica, por exemplo, são as minhas preocupações. Ou outro vai dizer era uma questão contextual, política, sei lá, né? Politicamente correto. Então é bom colocar tudo que passou pela cabeça. Se quiser fazer como Júlia faz, ela risca, né? O que não como vocês quiserem colocar com cores, eu gosto de ver cores. Mas foi muito bom, agradeço a Suelen e Daniel, porque foi excelente hoje, muito boa. Não, obrigado. Eu só queria acrescentar bem rapidinho uma última consideração, porque Tatiana comentou sobre o peso, né, da responsabilidade de escolher. Mas é importante também que esse peso não nos iniba de escolhermos, não nos deixe muito assim tímidos demais. Traduzir é também ser ousado, arriscar, né? É como em aula de idiomas, né? Temos que falar, não temos que ter medo de falar porque alguém poderia achar que estamos errando, ou alguém vai rir, nada disso. É, é uma abre um espaço para um debate, que é a parte que, como vocês podem ver, é a que mais enriquece. Então é importante se manifestar. É isso mesmo, obrigada, Daniel. Obrigada a todas as pessoas presentes. Obrigada, gente. Até semana que vem, então. Vou encerrar aqui a gravação. Faremos uma foto? Podemos fazer a Essa vez foto, mas você vou encerrando lembrou, a Suelen. gravação. Que bom que a Suelen lembrou. Então, vocês